Hoje, hoje nós vamos falar sobre uma linha de equipamentos pneumáticos, uma linha dos rebitadores. Então, essas são as máquinas que nós temos, né? São 5 modelos. Aqui a gente tem 3 rebitadores convencionais e aqui a gente tem os rebitadores que eu acho que vocês vão ter mais dúvida, né? Que é o rebitador para rebites de rosca e o rebitador que fica sugando o rebite para ele não cair da ponta ali. Tá? Então, são esses os modelos. Eu vou passar uma apresentação e se vocês tiverem dúvidas, só perguntar ali no chat, tá? No final a gente vai deixar um tempo para vocês, para responder as perguntas de vocês. Ok? Então, vamos lá? Vamos lá para a apresentação. Alt Tab. Alt Tab. Aí. Então, tá aí os rebitadores. A gente vai começar a falar sobre os rebitadores comuns. Então, é o RPV 480, RB 550 e o RPV 640. Tá? A diferença desses dois com a cor preta aí é só a capacidade, né? Vamos lá. Bom, muita gente não sabe, mas existe um ajuste para fazer nesse bico do rebitador, tá? As máquinas já acompanham essa chave aí, então já acompanha essa chave. A chave ela tem que encostar aqui, vocês viram que ela tem um rebaixo, né? De um lado 84, nesse caso, né? Do outro lado 85. Então tem esse rebaixo e a parte de trás da chave tem que encostar aqui no corpo do rebitador. Então esse aqui está desregulado. Então eu solto esta porca e vou parafusando o bico aqui onde ficam as castanhas. Tá? Então solto a porca até que a chave encoste ali, encostou, eu aperto todo o conjunto novamente. Essa porca é uma contraporca, né? Que ela ajuda a deixar fixado o bico aqui, o porta-castanha dos rebitadores, tá? É igual para todos os rebitadores comuns. Tá? Os rebitador aqui para rebite de rosca é diferente um pouco. E o do rebite, do rebitador que fica sugando ali é um pouquinho diferente. Depois eu mostro para vocês. Tá? Vamos lá. Então, vazamento de ar dos rebitadores. Então, você pegou o rebitador lá do consumidor, colocou ele na mangueira lá para testar, ligou o ar comprimido e já de cara já está vazando o ar. Normalmente, quando isso acontece, tem a ver com o interruptor, tá? Então, dos rebitadores convencionais, comuns, você vai tirar o gatilho dele aqui, ó. Ele é preso com pinos elásticos. Então, vai um pino elástico aqui e vai mais um pino elástico aqui embaixo. Removendo esses 2 pinos elásticos, vai sair o sistema do interruptor da máquina. Tá? Ele é toda essa peça aqui. Para remover a parte de baixo, ele tem uma porca aqui. Se eu não me engano, é chave 19. Então, você vai tirar essa porca. E dentro vai ter esse carinha aqui, tá? Então, aquela haste, então, saquei a porca lá. Fica assim. Aí você remove essa borrachinha aqui, tá? Então, essa haste aqui do interruptor, tá? Que você aciona lá em cima, né? O interruptor vai bater aqui, o gatilho bate aqui. E acaba empurrando essa válvulazinha aqui, tá? Então, a hora que a válvula abre, o ar entra para a câmara, que vai empurrar o pistão para dentro, acionando a máquina. Eu mostro depois ali para vocês entenderem o funcionamento um pouco do rebitador. Então, quando está vazando, pessoal, normalmente é esse cara aqui, tá? Quando você coloca a máquina no ar comprimido, normalmente é essa válvula branquinha aqui. É só trocar ela. Ela fica marcada, aqui ela racha, ou ela fica marcada com um círculo aqui, daí ela não veda corretamente.
Aí você já pode aproveitar e trocar esses dois anéis, tá? Aqui tem esse anel que está aqui, é esse daqui, tá? Só aumentei a foto para a gente ver melhor. Então, parece um retentorzinho, tá? Então, vai esse e mais o daqui da ponta do gatilho, da haste do gatilho. Então, já que já abriu, já troca. São peças baratas, né? Então, você já troca esses dois anéis. Para abrir a máquina. Então, vocês já devem ter reparado que no site da Wonder está descrito assim, rebitador hidropneumático. Por que o hidro? Porque ele vai óleo nele, tá? Então, além do ar comprimido, vai óleo. E aonde vai óleo? A gente vai mostrar aqui, ó. Então, você remove essa tampa aqui de trás, prende com um pano na morsa para não danificar a máquina e desrosqueia esta tampa aqui. É igual para todas, tá? Então, vai desmontar. E a hora que você desmontar, você vai fazer um teste para ver se a máquina não aciona. Se a máquina não está vazando, você viu lá no interruptor, ela não está vazando, mas você aperta o gatilho e não acontece nada. Então, o que você vai ver? Aqui eu fiz um videozinho rápido. Você vai fazer esse teste aqui, ó, tá? Com o pistão ainda dentro da máquina, ó. Você faz este movimento. Observe que o eixo lá da máquina, né, o porta-castanha, ele está movimentando. É óbvio, essa máquina é uma máquina nova. Mas se for uma máquina usada, o que pode acontecer? Ou o anel do pistão está danificado, ou os anéis do corpo aqui, do punho do rebitador está danificado, ou os retentores e anéis aqui do corpo do rebitador. Então, você vai fazer vai pressionar o pistão para dentro. Se ele não movimentar, então pode ser o anel que vai aqui, ou os anéis do punho, ou os anéis daqui de cima. Tá? São todas peças baratas, então já sugiro trocar todos os anéis. A gente vai ver ele já aqui. Então também pode acontecer de vazar, por algum motivo vazar o óleo, tá? O óleo ele fica aqui nesse punho aqui, tá? Depois a gente vai mostrar também aonde está o óleo. Então aqui está o pistão, o anel que eu falei é este daqui, né? Você pode trocar ele. E o óleo, pessoal, ele tem que chegar até quase vazar aqui. Se deixar uns 2 milímetros antes de vazar, tá? Para baixo aqui. Então, completa com óleo. O óleo é óleo pneumático, tá? Ou você pode utilizar também óleo hidráulico. Eu recomendo o óleo pneumático. Nós vendemos aqui na Wonder, tem o da Wonder. Você vai precisar remover para você. Os anéis estão aqui dentro, tá? Você vai precisar remover essa porca e um pino elástico que tem ali dentro. A gente já vai ver aí, ó. Então, removeu aqui o pino elástico, vai sair o punho e a caneca, né, o cilindro aqui, vai ficar de fora. Então, os anéis, eles estão aqui dentro. Vamos ver na próxima imagem. Então, tá aqui, ó. Eu tenho um anel elástico, um anel O-ring aqui, né? Um anel de borracha. Um anel de nylon. Esse anel, ele é partido mesmo, tá, pessoal? Quando vocês forem desmontar, ele tem um corte nele, tá? Então, não é defeito. Ele não está rasgado, né? Ele não está danificado. Aquele corte ali é dele mesmo, tá? Então, você também troca ele e tem mais um aqui de cima. O que acontece normalmente quando está danificado esses anéis? Você vê óleo aqui dentro do cilindro. Você vê muito óleo aqui dentro do cilindro, é sinal que está vazando óleo do punho, né? Então, se a máquina não estiver acionando e tiver muito óleo aqui dentro, é porque vazou o óleo. Então, mais uma amostra, né, de que realmente está danificado os anéis daqui. Tá? Então, agora a gente vai retirar o eixo que puxa o rebite, né? Então, esse eixo, você vai tirar a parte de trás da máquina aqui, vai ter 2 molas, e o eixo vai sair. Você empurra ele para trás, ele sai como está aqui na foto. Ele também tem anéis e retentores, né? Ele tem esse retentor, ele também é partido, ele também tem um rasgo nele, como eu falei, não é defeito. E tem mais um anel O-ring aqui. O que vai apresentar quando tiver danificado esses anéis aqui? Vai apresentar vazamento de óleo e a máquina não vai acionar. Né? E no corpo da máquina também tem mais
dois anéis de borracha, dois anéis Oring, e aqui também mais um retentor ali, ó, de nylon. Então, todos esses retentores, esse do corpo, esse daqui do eixo, e esse daqui do punho da máquina, tá? Esses daqui do punho da máquina, eu sugiro que troquem, tá? Então, você já pede esse kitzinho aí, ele é vendido separadamente, tá? Não vem todos juntos. Então, você pede aí e vai montar um kitzinho para consertar a máquina, tá? É bem baratinho, isso até fora da garantia, quando você for cobrar do consumidor lá, pode colocar todos que é bem baratinho esses anéis aí, tá? Muitas vezes a reclamação do consumidor é que a máquina aciona, você vê que ela está movimentando, mas ela não puxa o rebite. Normalmente, pessoal, quando a máquina está funcionando, mas não puxa, a castanha aqui são as castanhas entupidas, que essas ranhuras aqui das castanhas é justamente para ela abraçar ali o mandril do rebite e puxar ele. Como é LA de alumínio, fica pedaços de alumínio aqui dentro dessas ranhuras. Então, normalmente é só desmontar, do jeito que eu estou mostrando aqui, ó. Você desmonta a parte da frente da máquina, passa uma escova de aço aqui, limpa, monta novamente que a máquina volta a funcionar. Quando ela não está puxando o rebite, né? Quando ela puxa, mas como se fosse patinando ali o mandril do rebite na ponta do rebitador. Normalmente é só limpar as castanhas, que aí ele volta a agarrar firme ali no mandril do rebite e ele consegue repuxar o rebite, tá? Normalmente, isso já resolve o problema. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, perguntem, tá? Coloca lá no chat e pergunta, que os rebitadores convencionais, os comuns, é bem simples. Agora, acredito que vocês tenham mais curiosidade sobre esse rebitador aí. Mas ele é simples também, tá? O funcionamento dele é igual ao funcionamento dos rebitadores comuns, exceto porque ele tem um motor. A única diferença, né, é que ele tem um motor pneumático dentro dele, que a gente já vai ver como é que funciona. Primeira coisa que a maioria dos consumidores falam é que a máquina está vazando ar direto, assim, ela está funcionando. Você pluga ela na mangueira de ar e ela já sai funcionando. A gente já vai ver o que acontece quando a máquina faz isso, tá? Então a gente vai desmontar, é bem similar ali aos evitadores comuns. Vocês vão ver esse tubinho aqui, ó, tá? Esse tubinho é justamente para, como o sistema dele é um pouquinho diferente, é justamente para o ar entrar aqui dentro e empurrar, tá, o pistão para cima. Então, vocês vão fazer aquele mesmo teste que eu mostrei no repetador anterior, empurra para ver se ele está acionando. Se ele estiver acionando, já não é o problema aqui do pistão, né? A gente tem outros problemas na máquina. Vamos lá? Então, aqui, quando você abrir, você vai ver, é bem similar aos outros, vai ver essa porca, tá? Aqui do lado, essa porca, além de ter os retentores aqui dentro, tá? Essa porca serve para travar o interruptor da máquina. Tá? Aqui o interruptor vai sair aqui por baixo, que é essa pecinha cromadinha aqui, cor de alumínio, né? Então você vai desosquear, aqui você vai trocar esses anéis, caso haja necessidade, né? Se tiver vazamento de óleo, se a máquina não estiver acionando, né? Então provavelmente são esses retentores aqui. Então o que você vai fazer? Vai tirar aquela porca, vai empurrar, aqui está o corpo do rebitador, vai empurrar para trás, né, para dentro aqui do corpo do rebitador, o interruptor. Então vai sair esse carinha aqui e vai sair o interruptor propriamente dito. Se tiver com defeito, por exemplo, você acionou a máquina e já percebeu que tem um vazamento próximo ao interruptor aqui. Então você vai trocar esses anéis aqui tem um retentor e aqui tem um anel Oring, um anel de borracha, e aqui também tem outro. Então você troca, também são peças baratas. Já troca, abriu, troca esses retentores, caso haja necessidade, né? Se ele estiver vazando por aqui, você vai trocar. Então está aqui o pistão, aqui a tampa do cilindro aqui.
E aqui os retentores. Então, se troca esse anel e esses aqui, ok? Vamos lá. Então, tá aí. A grande dúvida do pessoal é justamente com relação ao ajuste de quanto que o rebitador vai puxar o rebite de rosca. Então, essa capa preta que fica atrás da máquina, ela tem uns numerais aqui, vai de 1 a 6, se eu não me engano. E daí vai ter o sinal de mais e menos. Quanto mais próximo daqui tiver esse ajuste aqui, quanto mais rosqueado ele tiver, menos ele puxa o rebite. E quanto mais desrosqueado, mais ele puxa o rebite. Só que se ele tiver totalmente desrosqueado aqui, a máquina fica ligada direto. Você vai plugar ela na mangueira, lá no ar comprimido, ela vai sair disparando ligada já. Então, o que a gente tem que fazer? Instruir o consumidor. Que ele pode dar apenas, no máximo, 5 voltas nesse cilindro aqui. Com 5 voltas no cilindro, já é o máximo que ele vai conseguir rebitar o rebite de rosca. Tá? Então, com 5 voltas, é o máximo que ele tem que dar aqui, ok? E dentro desse cilindro, desse ajuste aqui de profundidade, né, de quanto que repuxa o rebite, tá essa peça aqui, tá? Essa peça é justamente ela que vai dar o limite, tá? Então, ela vai para trás, acaba batendo no fundo aqui desse cara, e quando ela bate no fundo, ela limita o curso do eixo aqui, tá? Eu já vou mostrar ali como é que é. Aqui tem mais um videozinho, ó. Normalmente, quando a máquina está fazendo apresentando esse defeito, né, de ligar direto, mesmo você movimentando aquela peça lá, é porque esse cara está preso. Aqui você tem que colocar graxa branca, tá? Graxa branca ou vaselina. Você coloca aqui nesse cara, a gente já vai desmontar ele aqui, você vai ver. Vocês vão ver. Como é que testa ele? Então você vai desrosquear toda aquela peça e vai ver se ele não está travado. Deixa eu voltar aqui. Então você vai fazer esse movimento, ó. Tá? Se ele estiver fazendo esse movimento, não está travado, então ele está funcionando. Então, para desmontar, você vai tirar 2 parafusos que tem aqui atrás, vai puxar e vai aparecer essa peça aqui com vários anéis O-ring, tá? Você troca, se você ver que está com defeito, está danificado os anéis, você troca os anéis O-ring. E também tem esse cara aqui, são 2 hastes de nylon, elas que fazem o ar ir e voltar, tá? Essas hastes de nylon. E elas são encaixadas aqui embaixo, nesse carinha aqui. Se tiver danificado esses anéis, vai apresentar vazamento e a máquina não vai funcionar. Tá? Então, está aqui as 2 hastes, dificilmente elas desgastam. O que vai gastar mais vai ser os anéis de borracha. E elas são encaixadas aqui. Então, abriu, também já troca esses anéis, são peças baratas, como falei já. E aí troca os anéis. Normalmente, quando está como eu escrevi lá em cima, né, fica ligado direto, ou você escutar barulho de ar vazando, é essa peça aqui com aqueles anéis que está danificado. Desmontando a parte da frente, então essa máquina já acompanha vários parafusos, tá? Ela acompanha vários parafusos porque ela pode rebitar vários rebites de rosca. Tem até do M4, se eu não me engano, ao M12 que ela consegue rebitar. Então, vem mais parafusos desses daqui, tá? São parafusos comuns, tá? Se o consumidor quiser, a gente tem para vender esses parafusos. Já o kitzinho, já vem o parafuso, já vem essa peça aqui também, do bico ali do rebitador. Então, vem tudo. Na máquina já acompanha, mas se o consumidor quiser, danificou, perdeu, etc., a gente tem para vender. Mas são parafusos, esse parafuso aqui é um parafuso comum. Então, vai desmontar, vai desrosquear, que tem uma porca com mola. Você desmonta essa porca com mola, segurando a parte de trás aqui da máquina, senão gira tudo, tá? Se você for virar aqui, vai acabar girando tudo. Então, segura com uma chave aqui e na frente você tira essa porca com a mola. Tirando a porca com mola, aqui a gente também tem a agulha. Essa agulha aqui, quando atinge
o repuxo total do rebite, conforme você regulou lá. Essa agulha bate lá na parte da frente e acaba abrindo essa válvulazinha. Essa é uma esfera de borracha, essa daqui, ó, aqui dá para ver ela bem no local dela ali. Então, essa agulha, ela acaba empurrando a borracha, essa bolinha de borracha, abrindo a passagem do ar e a máquina acaba parando, né? Ela para de repuxar o rebite. Então, esse daqui é o sistema automático dela de repuxo, tá? Dificilmente a agulha danifica, pode danificar a esfera, tá? A esfera, ela vai marcar, vai ficar uma meia-lua nela ali marcada se ela danificar. Então, se vocês olharem ela está marcada como uma meia-lua, você troca. Então, lá saiu a porca e a mola, vai sair toda essa peça aqui para trás da máquina, né? Saiu toda a parte de trás aqui, e é aqui dentro que está o grande diferencial dessa máquina para as máquinas comuns. Aqui dentro a gente tem um motor pneumático. Para tirar ele, você prende a máquina, você prende a capa aqui do motor, prende na morsa e gira toda a peça, ela vai desosquiar, né? E vai aparecer ali já a planetária com as engrenagens. Aqui dentro a gente tem mais uma pista, que é uma engrenagem invertida aqui para dentro. Tira ela, a gente já vai mostrar ali. Tira ela e o motor vai sair. Esse retentor aqui costuma, depois de um tempo, apresentar defeito. Então é interessante trocar ele, porque ele é responsável para empurrar o motor para trás, para fazer justamente o repuxo. Tá? Então, esse retentor aqui danifica bastante, porque ele trabalha muito. Então, eu indico a troca dele quando você abrir a máquina. Então, tá aqui, você vai tirar a engrenagem, né? Tira essa engrenagem aqui, vai sair o motor e está aqui o motor, propriamente dito. É um motor pneumático igual a máquinas pneumáticas, furadeira, esmerilhadeira. Para desmontar, você segura com a mão aqui, com uma das mãos, o motor e vai dando umas pancadinhas, tá? E aí o rolamento ele vai subindo. O rolamento subiu, tá lá, aparece o rotor e as tampas do cilindro. O que apresenta de problema isso daqui? Quais são os defeitos que apresenta no motor pneumático? Você vai olhar aqui, ó, contra a luz, ver se não apresenta riscos aqui, tá? Se tiver riscos aqui dentro do cilindro, tem que trocar o cilindro. E aqui são as tampas, tá? Tampa do cilindro dianteira, tampa do cilindro traseiro. Elas também apresentam riscos aqui, ó. Parece uma arruela, mas é a tampa do cilindro. Então, se apresentar riscos profundos, aqui vai aparecer uma meia-lua. Normalmente aparece um risco em forma de meia-lua aqui. Você também troca a tampa do cilindro. E nas palhetas, o desgaste é aqui, tá? Muita gente acha que o desgaste é na frente da palheta. Na verdade, o desgaste é aqui. Ele forma uma valeta aqui, ó, no meio da palheta. Se aparecer essa valeta no meio da palheta, você troca as palhetas, tá? Também são peças baratas. Bom, isso foi o rebitador de rebite de rosca. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem lá, tá, pessoal? Agora, o rebite de sucção. Primeira coisa que o pessoal pergunta. Ah, minha máquina não está sugando o rebite. O ajuste para sugar o rebite está aqui nesse espigão, tá, pessoal? Então, ele totalmente apertado, o ar não sai. Então, ele não vai sugar o rebite. Então, eu vou soltando para encontrar o ajuste que eu quero lá, que ele vai sugar corretamente o rebite. Também tem gente que usa uma mangueira com vácuo aqui. Então, ele conecta aqui no espigão e coloca uma abraçadeira, a mangueira, né? Coloca a abraçadeira na mangueira. E usa o vácuo do próprio sistema dele lá, pneumático, para ficar sugando aqui o rebite. Às vezes ele quer que tenha uma força maior, né, de sucção. Então, ele usa uma mangueira com um equipamento para sugar esse rebite. Mas se ele quiser utilizar só o da máquina, o sistema só da máquina, é possível, só soltando aqui um pouco. Não precisa soltar tudo, tá, pessoal? Ele solta só um pouco aqui dessa porca com o espigão, que a máquina já começa a sugar o rebite. Muita gente também, quando vai comprar a máquina, né, a gente sabe que o consumidor normalmente não lê o manual, tá? Mas aí ele liga aqui para nós ou vai numa assistência técnica dizendo que a máquina não está funcionando, ele aperta o gatilho, mas não funciona. É porque aqui tem uma válvula, tá?
você colocando essa válvula para frente, nesse sentido aqui, a máquina funciona. Você colocando essa válvula para trás, a máquina para de funcionar. Tá? Porque aqui dentro, o interruptor dessa máquina está aqui, tá? Ele tem uma válvula, que a gente já vai ver. Então, quando eu tiro o ar dela, a válvula fecha automaticamente e a máquina não liga. E não vaza ar para lugar nenhum. O consumidor conecta lá e fala, mas não nem vaza ar e tal, e a máquina não funciona. Justamente por causa dessa válvula aqui. Então, para trás, ela desliga a máquina, para frente, ela liga a máquina novamente. Tá? Então, tá aqui, ó, o ar passa, né, a sucção da máquina, né, passa por dentro desse tubo aqui e vai lá na frente para sugar o rebite. Lembrando lá, limpar as castanhas. Então, tá aqui as castanhas, limpa ela, se tiver resíduos de alumínio aqui dentro dela. Limpa e testa a máquina. Se ela não tiver puxando, né? Não tiver, ela funciona, mas não puxa o rebite. Como eu falei, problema nas castanhas. Essa daqui também tem pistão. Tem que trocar esse anel, se tiver danificado, obviamente, né? Você vê que tem óleo passando para a parte de baixo do cilindro lá, do corpo do rebitador. E essa máquina é um pouquinho diferente, ela tem uma válvula aqui dentro, tá? E como é que tira essa válvula? Se vocês observarem aqui, ela tem uma rosca aqui dentro. Aí você vai colocar um parafuso, eu acho que é um M3, então você põe o parafuso lá M3 e puxa a válvula para fora. É essa válvulazinha aqui, ó, tem um retentor e tem um anel O-ring aqui, um anel de borracha. Esse carinha aqui, que empurrado pelo pistão, é que vai empurrar o óleo lá para dentro. Tá? Então já faz aquele teste que eu mostrei antes de desmontar tudo, né? Faz aquele teste de empurrar o pistão para cima. Empurrou, está funcionando, o problema não está aqui nesse retentorzinho, deve estar em outro lugar. Se não está funcionando, então o problema está no retentor da válvula aqui. Similar também aos outros, né? Tem aqui o eixo com 2 anéis de borracha e mais o anel nylon aqui, o retentorzinho de nylon. Tá vendo aqui o corte dele? Aqui dá para ver bem, ó. Tá? Que é onde está o corte do anel. Não é defeito. Então tá aqui as válvulazinhas, tá? Essa válvula aqui e essa daqui, elas ficam aqui dentro. Então quando eu aciono a válvula aqui, ela trava, né? Ela fecha, então essa válvulazinha movimenta e fecha. E quando eu aciono o interruptor dessa máquina é só esse carinha aqui, ó. Tá? É só isso aqui. Quando eu aciono, ele faz abrir essa válvula e o ar entra para dentro da máquina. Já o ar de sucção, ele fica ligado constantemente se essa válvula estiver ligada. Então, o sistema de sugar o ar, de sugar o rebite, desculpa, ele passa por dentro dessa mangueira azul e vai aqui no corpo da máquina. Então, ligou ela, acionou a válvula, você vai escutar o barulho dela sugando o rebite para dentro, tá? Para que serve isso? É para pessoas que utilizam o rebitador na posição horizontal para baixo. Então, daí o rebite não fica caindo, ele fica preso na ponta da máquina, e aí o consumidor não precisa ficar segurando com as mãos o rebite, senão ele cairia. No caso dessa máquina, não cai, justamente por causa desse sistema de sucção aí do rebite. Legal, pessoal? Dúvidas? Vamos passar para cá. É isso que eu tinha para passar para vocês. Não sei se vocês têm dúvida, acho que não sei se é o Ronei ou se é o Pedro que está lá no switch. Bom dia, Brits. Bom dia a todos. É eu. Bom dia. Então, vamos lá. Alguém que não se renomeou aqui, só está com o iPhone, mas ele perguntou aqui, por que acontece o desgaste no meio da palheta? Que você mostrou ali, né, que não acontece na frente, e sim no meio. Ele perguntou por qual motivo isso. Então, acontece ali pelo seguinte, vamos imaginar que essa chave aqui seja a palheta. E ela vai dentro do rotor, certo? Quando ela está em movimento, ela fica fazendo isso, quando o rotor está girando, né? Ela fica fazendo este movimento aqui, ó, tá? Para cima e para baixo. E justamente no meio dela, que ela sai até a metade, ela bate no rotor e ela fica fazendo esse movimento aqui, ó. E aí ela fica marcando o centro dela. Por isso que ela desgasta aqui. Aqui, ela desgasta bem pouco, tá? Ela vai desgastar, ou vai ficar mais pronunciado o desgaste na lateral dela do que no topo, tá? Mas é por causa do rotor. O rotor fica fazendo esse movimento aqui nela e ela vai desgastando no centro.
Certo. O Deilson fez um comentário aqui também, eu não sei se foi uma pergunta, mas só para Aham. ressaltar o comentário dele aqui, É. ele comentou que pegou há pouco tempo um rebitador e ao acionar o gatilho ele dava uma descarga de ar, mas não movimentava. Então, ele colocou ali, pergunta, então, o que pode ser isso? É aqui. Então você aperta. Então aqui a gente tem o gatilho, né? Então você apertou o gatilho. Aí você soltou, ele não faz nada e sai o ar por aqui, ó. Isso aqui é o respiro, tá? Nessas máquinas o respiro é aqui na frente, ó. O respiro é aqui na frente. Nessa outra aqui o respiro é aqui e nessa é aqui, ó. Tá? Então o que acontece? Se você apertou, acionou a máquina e o ar saiu simplesmente e não fez nada, tá aqui o problema, naquele pistão que eu falei. Então você vai desmontar aqui. Primeira coisa que você vai fazer, vai desmontar aqui e apertar. Se você apertar e o cilindro movimentou, o defeito não está aqui. Se apertou e o cilindro não fez nada, então pode estar no anel do pistão, que fica aqui dentro, pode estar nos anéis e retentores aqui do corpo, ou nos anéis e retentores aqui. Tá? Se tiver óleo para baixo da máquina, os retentores aqui que está com problema, tá? Aqui no corpo. Se não tem óleo aqui para baixo, mas tem bastante óleo aqui em cima, vazando por aqui ou por trás aqui, então o defeito está nesses retentores aqui, ok? Então, de novo, apertou, saiu o ar, normalmente o defeito está aqui dentro, tá? Nos retentores daqui e no anel daqui. Ótimo. O Lucas, que fez o comentário da palheta lá, perguntou também sobre o anel de nylon ali, porque ele é aberto e não totalmente fechado. Porque ele tem que trabalhar. Ele trabalha, ele faz esse movimento aqui, ó. Tá? Ele é só um anel de raspagem, ele não é um anel de retenção, né? Então ele raspa para não deixar acúmulo de óleo cair aqui para baixo. Quando passa o pistão, ele vem raspando o óleo que está no pistão e aí joga o óleo para cima. Tá? Por isso que ele é aberto, para ele fazer esse movimento aqui. Eu ver se antes de você fazer mais uma pergunta, o Pedro, vou desmontar aqui, só para mostrar para vocês como é que é a regulagem aqui. Então, aqui, você vai tirar essa capa, na máquina já acompanha, tá? Mas essa apresentação vai ficar lá no teleconto, então lá tem as medidas, se o cliente perdeu a chave, etc. As medidas estão lá, tá? Eu coloquei lá na apresentação. Então você vai colocar aqui, ó, na ponta da máquina, deixar bem, ó, vou colocar aqui, e tem que encostar lá atrás, ó, essa máquina está desregulada. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar essa porca aqui, solto ela, tá? E jogo esse bico mais para trás. E aí eu vou ajustando até encostar a parte traseira da chave aqui atrás. Então, essa é a regulagem da máquina para que ela repuxe lá o rebite corretamente. Pode seguir, Pedro. Ótimo. A próxima pergunta é do Lucas Andrade aqui, sobre o sistema de ar que suga o rebite, quando acontece ao contrário. Exemplo, ao invés de ir o ar para trás, ele vai para frente, fazendo com que o rebite saia do rebitador. Como solucionar isto? Então, é difícil, tá? É difícil isso acontecer, eu nunca vi. Se você pegou uma máquina e aconteceu isso, eu desconheço, porque assim, o que faz o ar ir para trás é só a mangueira. Vem a mangueira aqui, a mangueira joga para trás aqui, joga o ar para trás, e esse ar que é jogado para trás cria um vácuo aqui na frente. Esse vácuo é que puxa. Quando o ar está saindo por aqui, pode ser problema dos retentores aqui do punho, que o ar daqui de dentro está indo para lá. Agora, do ar da sucção, ele sempre vai ir para trás, dificilmente aqui vai para frente, porque a mangueira já é apontada para trás, ela entra aqui e faz esse movimento aqui, tá? Faz essa dinâmica aqui, e sempre fica empurrando para trás. Pode ser montado errado? Pode ser montado errado e a mangueira ficar apontando para frente, mas eu nunca vi, tá? Eu desconheço. Normalmente, quando o ar sai por aqui, é porque tá o ar daqui do punho, daí são os anéis, retentores, está vindo para cá, tá? Mas dificilmente isso também pode acontecer porque aqui dentro tem óleo. Então, antes de ir o ar, vai vir óleo. Tá? Aqui, esse punho aqui está cheio de óleo aqui dentro, de todas elas, né? Todas elas têm óleo aqui. Então, se o ar está vindo aqui passando para cá, provavelmente está cuspindo óleo aqui para frente também. Então, aqui tem
Tem os retentores que é para ajudar a não empurrar isso aqui esse óleo para fora. Né? Ótimo. O Deilson ressaltou ali, acho que ele está com dúvida ainda em relação a descarga de ar lá sem fazer a movimentação. Ele falou que é no modelo RSV 640 e falou que parecia que estava engasgado. Mas é aqui, tá? É aqui dentro. Você vai trocar o anel que está aqui no pistão, vai trocar os anéis daqui e vai trocar os anéis daqui. Tá? Que você apertou e a máquina não fez movimento nenhum, só cuspiu o ar aqui para fora, é porque o pistão não está movimentando, tá? E não está empurrando o óleo para cima. Ele só está, você aperta, ele só sai o ar porque ele não movimenta aqui. Tá? Se você colocar excesso de óleo também, aí ele não consegue empurrar. Ele não vai conseguir empurrar, também vai cuspir aqui para fora. Mas quando isso acontece, começa a sair óleo por aqui também, bastante, tá? Sai bastante óleo por aqui. Então, você vai trocar, como eu falei, anel do pistão, os anéis daqui do corpo e o anel aqui de cima da máquina. Trocando esses anéis, não é para fazer apresentar esse defeito, tá? Perfeito. Brito, foram todas as perguntas, hein? Bom, obrigado. Valeu, Pedro, obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Sei que muitas assistências técnicas aí, só o próprio dono da assistência técnica que também conserta, aí tem que ficar assistindo as lives, né? Então, se vocês quiserem, todos os vídeos, todas essas lives, esses treinamentos, ficam lá no Teleconto. Vocês podem ver a hora que vocês quiserem, tá? É claro, se quiser ver ao vivo aqui, a gente consegue sanar as dúvidas já ao vivo também. Tá? Eu sei que é difícil, né? A gente participar aqui, deixar parada a assistência técnica lá por 1 hora, mais ou menos. Mas é proveitoso, né? A gente consegue tirar bastante dúvida aqui ao vivo. Então, quero agradecer, então, a presença de vocês e até a próxima. Valeu, obrigado.